Então, pessoal, a gente vai continuar estudando, né, por vídeos. Quarentena a gente não tem noção de quanto que vai acabar, mas isso não vai impedir a gente de continuar. E aí, da agora para frente, eu vou passar para vocês as explicações por vídeos mesmo, até para poder ficar gravado, para a gente não perder elas. Eu não vou corrigir exercícios por vídeos, eu acho que fica melhor se eu corrigir eles mandando mesmo por documentos para vocês pela plataforma. Eu vou tentar deixar vídeos mais claros, vocês precisando de tentar compreender aquilo que eu estou passando para vocês, acompanhem no livro. Toda vez que eu mandar um vídeo para vocês, normalmente vai ser numa segunda-feira, tem o livro em mãos para poder me acompanhar, para não ficar tão distante daquilo que eu estou dizendo, né, para vocês saberem qual página que nós estamos. Os exercícios eu vou corrigir mandando em arquivo. E as lives, quando a gente for ter lives, eu peço que os exercícios já estejam corrigidos. Então, por exemplo, hoje eu vou mandar algumas coisas para vocês. E aí, antes de um dia que a gente for ter live, eu vou enviar para vocês o dia que a gente for ter live, vocês já tenham corrigido, porque na dúvida, caso vocês tenham dúvidas sobre os exercícios ou sobre o vídeo, vocês já tenham anotado para que durante a live a gente consiga sanar essas dúvidas. Se a gente for na live corrigir, por exemplo, e alguém não tiver online, vai acabar perdendo, né, esse contato e aí perde a explicação, enfim. Por isso que eu prefiro deixar a explicação em vídeos assim, tá? A gente parou na página 40, 41, aqui no livro, essa página mostrando como que foi a queda da Bastilha. Tem até o desenho da Bastilha aí, que é aquela prisão do rei, mostrando qual o tamanho dela, quantas pessoas tinham lá dentro, como que começou a rebelião, depois que o terceiro estado, vocês lembram, né? Lá o terceiro estado ele não pôde opinar, o voto do terceiro estado, apesar de ser o mais importante para a França, porque é o que pagava os impostos, onde tem a grande maioria, 98% da população, o voto dele seria e para sanar todos aqueles problemas que a gente já tratou, né, das crises que a França estava passando, falta de dinheiro, as secas, a fome, enfim, eles iriam fazer essa grande convenção, né, para poder decidir a reunião dos estados gerais, e obviamente o terceiro estado percebeu que ia perder. E aí eles se revoltaram. Então a gente vai começar os nossos estudos hoje na página 42, tá? É importante que vocês estejam com livros na mão, porque eu vou marcar alguns detalhes onde vocês têm que estar grifando aí. Peguem o livro, página 42, peguem o marcador de texto e me acompanhem. Na medida que eu estiver te falando qual página nós estamos e do que se trata. Então, na página 42, nós já começamos aí mostrando, dentro dos três estados que a gente conhece, a divisão deles, tá? Dentro dos três estados, nós temos, então, os nobres, né, o rei, a nobreza, nós temos o clero e o terceiro estado, que dentro desse terceiro estado nós temos burgueses, nós temos profissionais, artesãos, pessoas que trabalham com couro, pessoas que trabalham com metal, nós temos os camponeses, enfim, nós temos uma baixa nobreza, que também estava misturado com os burgueses, que estavam crescendo no comércio. Então nós tínhamos essa mistura dentro do terceiro estado. E aí o que acontece? Quando se faz uma reunião geral, quando se convoca os três estados, o terceiro estado, quando ele vai entrar dentro do plenário, estou explicando isso para vocês poderem entender. Os primeiros que entram dentro do plenário, eles vão sentar à direita do rei. Então eles entram primeiro e sentam à direita do rei. Quem são esses primeiros? Normalmente são burgueses mais ricos, são pessoas que têm mais posses, eles têm propriedade privada, eles são um pouco mais ricos. E eles querem também que o rei perca força, perca poder, mas por motivos que têm a ver com o comércio, com a burguesia. E por eles terem mais acesso à nobreza e eles terem mais dinheiro, eles são burgueses, eles entram primeiro no plenário. Então eles entram e sentam à direita. E aí, obviamente, as pessoas mais pobres, os representantes dessas pessoas mais pobres, que também entre eles tem alguns burgueses mais pobres, e eles querem uma revolução mais radical. Eles querem uma diferença, uma revolução diferente daqueles que são também do terceiro estado, mas são burgueses mais ricos. E aí como é que a gente sabe quem é um, quem é outro? Os primeiros entram, sentam na direita do rei, os segundos entram, os outros, né, segundo entra e senta à esquerda do rei. E aí o que acontece? Acontece que aqui no seu livro está te falando quem são.
Os primeiros que entram são chamados de girondinos. Quem são eles? Alta burguesia, são os burgueses mais ricos. Então, eles sentando à direita, eles vão ser conhecidos como um partido de direita. E eles têm algumas ideias sobre o que precisa ser feito para melhorar a França, né, para sair dessa crise. Que tipo de postura política tem que ter tido? E esses burgueses, da alta burguesia mais ricos, eles têm um pensamento. E aí, os outros são chamados de jacobinos, tá? Eles são do partido de esquerda, porque eles vão sentar à esquerda e os pensamentos deles para a revolução é diferente. Esses dois, apesar dos dois serem do terceiro estado, eles pensam de forma separada. A gente vai perceber que essa disputa entre eles vai dar problema lá na frente, tá? E aí, o que acontece? Quando começa assim, então, o rei percebeu que ele vai ter que aceitar a monarquia como uma monarquia constitucional, ou seja, vai ter que criar uma constituição para poder governar a França, agora eles vão escrever novas leis, como que essas leis vão funcionar, né? E, obviamente, os primeiros, que são os girondinos, eles vão ter mais força de decisão. E aí eles vão decidir então, e aí você vai pegar seu marcador, abaixo do quadro, vai marcar esse primeiro parágrafo todinho abaixo do quadro, falando sobre a monarquia constitucional, está te explicando que o voto no início vai ser censitário. O que significa um voto censitário? Ele está querendo te dizer o seguinte, que todas as decisões do governo serão baseadas no voto. Nós vamos ter o rei, esse rei não vai ter poder suficiente para poder ser absoluto, ou seja, o poder do rei vai ser dividido em três. Esse rei agora faz parte do executivo, mas nós teremos dois outros poderes que vai conseguir diminuir o poder do rei, que é o legislativo e o judiciário. Como que vai ser feito? Vai ser feito em voto, por voto de pessoas que têm posses. Só vai poder votar nessas leis, por participar dessa nova Constituição, quem vai ter posses. Ou seja, a maioria daquela população que é do terceiro estado, que participa dos jacobinos, né, que é o partido de esquerda aqui, eles não vão participar dessas decisões. Óbvio que isso já vai começar um atrito. E aí, como o rei está perdendo força, e eu trouxe um mapa para vocês poderem ver aqui, ó, e no seu livro, esse mapa também vai aparecer lá na página 44, tá? Mas antes de chegar na página 44, a gente vai ver. Então, monarquias que fazem fronteiras com a França, como a Espanha, o Império Austro-Húngaro, nessa época não era a Áustria, Áustria e Hungria era o Império, eles vão, e a Prússia também, onde hoje é a Alemanha, eles vão começar a observar que essa Revolução Francesa está ameaçando o poder absolutismo deles também, o poder absolutista. À medida que a França está avançando nessa revolução e o rei francês está perdendo força, ou seja, as leis agora vão ser acima do rei, o rei não vai poder ser a lei sozinho, os outros monarcas da região, tanto da Espanha, né, quanto da Áustria, Hungria e a Prússia do outro lado, ou seja, vai fazer uma espécie de sanduíche com a França, vai pensar o seguinte, se essas ideias iluministas, né, de dividir o poder do rei, executivo, legislativo e judiciário, chegar na nossa praça, se chegar na nossa monarquia, nós também vamos perder o poder. Nós já falamos disso lá atrás, daqueles déspotas esclarecidos, né, dos monarcas que queriam usar o iluminismo para poder impedir que o iluminismo de fato ocorresse, que ocorresse uma revolução. Então eles aceitavam alguns detalhes do iluminismo ali, mas para poder dar à população algumas coisas que a população queria, né, a ciência, a escola, enfim, mas se mantendo no poder. Era basicamente isso que eles temiam. E ao temer isso, eles vão atacar a França. Então já no final da página 42, o último parágrafo, você já pode até sublinhar, mostrando que os exércitos são atacados, né? A França é atacada, o exército francês não estava preparado para esse ataque, tanto porque já já tinha participado de guerra, não tinha muito dinheiro para poder se manter em guerra. Então quem vai enfrentar essa guerra, além de muitos soldados, vai ser muitas pessoas mais pobres, as pessoas que moram no campo, que vão pegar em armas para poder ajudar esse exército. E obviamente eles vão começar a ser derrotados. Enquanto o exército está enfrentando os outros exércitos, né, nos dois lados, nos dois frontes, nas fronteiras, eles vão perdendo a guerra e esse exército vindo da Prússia, da Áustria, vai avançando em direção à França, até chegar em direção a Paris. Nós temos então, dentro da Revolução, a Convenção. Quando que a Convenção surge? Por quê? A monarquia constitucional, eles vão criar uma nova Assembleia Constituinte, ou seja, vão trazer uma nova ideia de uma nova Constituição, vão começar a escrever uma nova Constituição.
Obviamente, os girondinos, né, que são aqueles caras da direita, vão ter mais força, só que como a grande maioria é jacobina, ou seja, a grande maioria é da esquerda, é mais pobre, eles vão começar a ganhar mais força, vão começar a criar mais revoltas, e essas revoltas vão começar a derrubar o poder dos girondinos, ao ponto de que os líderes dos jacobinos, ou seja, da ideia da esquerda, que é uma ideia mais revolucionária e é uma ideia mais radical, extremamente radical, eles vão assumir o governo. Está aqui, ó, na Convenção Nacional da República. Então eles vão assumir o governo, vai criar essa convenção. Eles vão chamar de república porque o rei agora não vai ser mais rei, ele vai ser condenado à morte, vai ser morto, tá? E aí esses 100 culottes, né, esses do partido de esquerda, jacobinos, eles vão ter líderes. Esses líderes agora vão começar a criar novas leis que vão fazer parte principalmente daquilo que a gente conhece hoje como democracia. Vários países democráticos hoje usam essas decisões do governo da esquerda nessa época, nessa hora da Revolução Francesa, né? Nós estamos na página 43, que até hoje nós temos. Aí vocês vão perceber, eles vão mudar o calendário na página 43. Na página 44, vocês vão marcar para mim o terceiro parágrafo inteiro. Nesse terceiro parágrafo da página 44, terceiro parágrafo, é importante marcar, por quê? Porque ali vai estar quais são as principais mudanças que essa esquerda que tomou o poder, ou seja, não vai ser mais voto censitário, porque quem queria o voto censitário era os girondinos, o pessoal da esquerda, da direita, aliás, os girondinos da direita. Por quê? Quando é voto censitário, lembre-se, censitário, grana. Eles vão conseguir limitar quem vai poder votar. Então só vai poder votar ali quem tem posse, e quem tem posse quer manter as terras, quer tomar a terra do governo, porque o governo tinha muita terra, agora o governo não vai poder mandar porque o rei vai ser morto. Então eles queriam, olha, o voto vai ser só de pessoas que têm posse e as pessoas que têm posse pensam parecidos. Agora não. Como a esquerda vai tomar o poder e eles vão ser em maior número, esses líderes eles vão criar novas leis. E essas leis vai ser nesse terceiro parágrafo da página 44. E aí tá, ó, te falando direitinho. Ensino público vai ser de graça, então o Estado vai pagar o ensino público e vai ser para todo mundo, não só os ricos mais vão poder estudar. É uma escola pública e de graça. Repare que é muito parecido com os dias de hoje. É obrigatório também. Os preços dos produtos, principalmente alimentícios, eles vão congelar exatamente para evitar que fiquem muito caros e as pessoas não tenham dinheiro para poder comprar naquele momento. Os salários vai ser regulamentado. Reforma agrária, que significa pegar terra do governo, que o governo tinha muita terra, os nobres tinham muita terra, e eles vão pegar essas terras e vão dividir para as pessoas mais pobres da França para que elas também tenham terra. Era uma coisa que os girondinos da direita não queriam, porque quando você tem muita terra, para quem é burguês, para quem tem salário e quer mexer com o comércio, é bom, porque você consegue aumentar a produção. E aí, se você tomar essas terras do governo e dar para as pessoas mais pobres, os burgueses não vão ter essas terras para poder trabalhar com o comércio. Essa é uma briga da direita e da esquerda naquele momento, e que hoje reflete muito bem como é que a direita e a esquerda pensam. Ali é que surge esse pensamento de direita e esquerda, na Revolução Francesa. Então, os jacobinos, né, o pessoal da esquerda, tomam o poder, fazem a reforma agrária, dividem as terras do governo na mão dos mais pobres. O que mais que eles vão fazer aí? Ó? Confisca bens dos nobres, das pessoas mais ricas da França e divide, institui o divórcio, aboliu a escravidão nas colônias francesas, a escravidão vai ter que desaparecer. Isso vai trazer consequências, por exemplo, lá no Haiti, na página 46 e 47 no seu livro, vai te mostrar como é que o Haiti, que era uma produção de açúcar gigantesca, era uma das colônias mais ricas aqui nas ilhas do Caribe, né? Lá no Haiti, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Do outro lado, tá vendo aqui, ó? O Haiti, República Dominicana e Haiti. O Haiti, ele vai ser livre, né? Vai ser liberto, onde tem muitos escravos. Os escravos vão instituir sua república lá mesmo, porque quando lá na França eles vão fazer essas leis, né? Os partidos de esquerda, os jacobinos, vão instituir essas leis, reforma agrária, abolição da escravidão. Todo lugar onde a França tinha colônias, se aboliu a escravidão na França, vai abolir a escravidão no mundo inteiro. E aí você tem aqui um mapa mostrando onde que está tendo os ataques das guerras, onde que está sendo atacando a Espanha, os espanhóis atacando, aqui os holandeses, os prussianos, onde hoje é a Alemanha,
o austríaco, o Império Austro-Húngaro atacando, e obviamente a França estava perdendo, porque ela não tinha um exército capaz para poder enfrentar esses exércitos mais bem treinados. Okay? E aí, o que acontece? Na medida que o partido de esquerda institui essas leis, né, vai acabar a escravidão, os burgueses não estavam querendo isso, os burgueses mais ricos. Então, quem estava controlando o governo agora era a galera mais pobre, eram os jacobinos. Então, vai acabar a escravidão, vamos dividir a terra, vamos tirar o dinheiro dos nobres. Então, tudo isso é o que a gente chama de uma postura mais radical. A revolução foi radical nesse momento. E aí, o que acontece? Acontece que os girondinos da direita não vão aceitar isso com muita facilidade. Então, eles vão haver uma divisão, já existe essa divisão, eles vão formar o que se chama de contra-reforma, grupos armados que vão tentar impedir que essa ideia da esquerda continue para frente. E o que o governo da esquerda faz? É liderado por Robespierre, vai estar o nome deles aí. Ele vai atacar e vai matar mais ou menos 35 mil pessoas da direita. Qualquer pessoa que seja contra a revolução da esquerda agora, nesse momento, dos jacobinos, né, vai ser morto. Então eles vão usar muito a guilhotina. Eles vão usar no rei, aquele negócio de cortar a cabeça, né? Eles vão cortar a cabeça do rei, vão cortar a cabeça de vários nobres, vão cortar cabeças de pessoas dos girondinos. E aos poucos, dentro do próprio partido jacobino, pensa bem comigo, presta atenção, jacobinos, pessoal de esquerda. Nós tínhamos 3 líderes desses da esquerda, certo? Nós temos o Robespierre, que é o mais radical, que é esse que é o líder que vai cortar a cabeça de muita gente, por exemplo, do rei. Nós temos o Danton, que é um dos caras que ele não concordava muito de ter que matar as pessoas para poder fazer revolução. Por causa disso mesmo, esses dois, eles vão entrar em atrito. O terceiro vai ser morto antes pelos próprios girondinos. E aí, dentro do partido de esquerda jacobino, vai haver uma cisão. E o Robespierre, que é o líder principal, vai matar o Danton, vai pedir para matar. E aí, quando as pessoas verem aquilo, né, olha, ele está matando pessoas que eram do seu próprio lado. Eles vão, a força jacobina, né, a força do partido de esquerda vai diminuir. E é aí que a direita vai aproveitar e vai dar o que a gente vai chamar de golpe. Vai dar um golpe no governo, vai derrubar e vai matar Robespierre. E aí vai mudar o lado. Se antes era a época do terror, onde 35 mil pessoas foram mortas pelo partido de esquerda, na página 44, lá embaixo, vocês vão ver isso. Agora nós vamos ter o que a gente chama de terror branco, na página 45, quando vai começar o diretório. Ou seja, o partido de direita agora vai assumir o governo. Quando ele assume o governo, ele vai agora derrubar todas aquelas leis, fazendo todas aquelas leis que antes era do partido de esquerda, por exemplo, terras, todas aquelas terras que eram divididas entre as pessoas mais pobres, né, do partido de esquerda, agora vai passar para o partido de direita. Por exemplo, o voto censitário que antes eles queriam deixou de existir porque agora as leis eram de esquerda. Vocês até marcaram aí no seu livro, na página 44. Vai voltar o voto censitário, vai acabar com a reforma agrária. Tudo que a esquerda estava tentando fazer, aí vai ser derrubado pelo partido de direita. É aí, nesse momento, que nós vamos perceber no finalzinho aqui, ó, quando vai ocorrer o que a gente chama de golpe 18 de Brumário. Vai surgir uma figura que até então a gente não falou dela. A gente falou da Revolução Francesa, vocês viram que não é simples, desde o rei, a queda da Bastilha, essa divisão de 2 partidos, né, de esquerda e de direita, e essa época do terror, vai surgir uma figura muito importante, que eu vou deixar para vocês um vídeo para vocês poderem assistir, que é o Napoleão. Napoleão vai surgir, e aí, nesse momento, quando a guerra estava acabando, se imaginava que os franceses iriam perder a guerra, e acabar com essa revolução, e que a revolução não ia para frente. Lá em Paris mesmo, muitas pessoas que vieram do campo para poder ajudar na guerra, eles vão enfrentar os exércitos mais bem treinados, vão vencer esses exércitos com estratégia. Napoleão vai ter um papel muito importante nisso. E ao vencer os exércitos da Áustria, da Holanda, da Prússia, da Espanha, quando os franceses, que tinham um exército fraco, conseguem vencer, tanto é que vai ser nesse momento que eles vão instituir o hino nacional da França, porque a guerra ela vai ser tão feia, tão pesada, e que o hino da França era um hino do exército francês.
O hino, que a gente conhece como hino nacional francês hoje, na época era o hino do exército, que fala sobre os soldados, sobre morrer para a pátria, sobre morrer pelo solo francês. E quando eles estavam perdendo a guerra, dizem que esse hino foi tocado e as pessoas ganharam força para isso, enfrentaram os exércitos e venceram a guerra. E é por isso mesmo que os franceses até choram quando escutam o hino nacional francês, que é o hino de Marseille, né? A Marselhesa que fala, esse hino que era um hino do exército, que agora virou o hino nacional francês, por causa dessa guerra. Napoleão é esse cara que vai surgir e vai se auto-intitular imperador da França. Ao surgir o Napoleão, a figura do Napoleão é que vai culminar com o final da Revolução Francesa e vai começar com uma outra era, que a gente vai chamar de Era Napoleônica, que vai servir para outros vídeos, tá? Então a gente vai parar aqui na página 45, tá? Quando acaba o terror branco aí, ó, quando o partido de direita assume o poder e Napoleão surge no meio do exército, a gente para aqui. E aí eu vou lançar esse vídeo, vocês assistam, acompanhem, marquem tudo que eu pedi para poder marcar. Os exercícios eu vou pedir para vocês depois da live. Eu peço que vocês marquem aí o que vocês acharam interessante na live. E aí depois eu deixo os exercícios para vocês, ok? A live eu vou marcar, vou dizer para vocês qual vai ser a data. No mais, vai ser só isso mesmo. Se vocês tiverem dúvidas, vocês mandem e perguntem pra gente. E eu deixo esse vídeo aqui e a live a gente marca para essa semana ainda, tá? Não façam os exercícios enquanto a gente não pedir. Porque eu vou pedir para poder... Eu vou mandar as respostas dos exercícios para vocês toda segunda-feira. Então, deixe os exercícios mais para o final de semana, para evitar de ficar tendo muita informação. Tranquilo? Um abraço.